Bom dia, turma do TCC 2. Esperei um pouquinho mais do tempo combinado para ver se entrava alguém, mas não entrou. Então, eu vou dar início aqui à gravação, tá? E em seguida vou disponibilizar o material para vocês. Bom, no TCC 2 eu sempre digo que essa atividade 2 é a atividade mais tranquila, mais simples a ser executada, né? E como a gente tem um tempo menor entre a atividade 1 e 2, então isso é bem coerente, tá? Então, nesse segundo momento, turma, vocês vão precisar entregar as correções, que foram os feedback que o tutor entregou referente ao material da atividade 1, tá? E aí vocês vão construir agora a parte do documento, onde tem que é a primeira página do arquivo, né? Onde você tem que colocar o título, você tem que colocar quem é o autor, né? Os autores, que é você e seu orientador, tutor orientador, e colocar as palavras-chave. Bom, o que você vai construir do zero aqui, de fato, tá? É a conclusão, elaborar a conclusão do seu trabalho, tá? Bom, o prazo para envio dessa atividade 2, ela é dia 7 de novembro, tá? E a pontuação dela vai até 3.000 pontos, tá? O que vai totalizar entre a atividade 1 e 2, 5.000 pontos, vai ficar 5.000 pontos para a atividade de defesa, que é a última etapa do TCC2. O que a gente não pode esquecer também que vai ser avaliado na atividade 2 são as referências, tá? Então, a listagem de referências que vem após a conclusão. Relembro para vocês, tá? O prazo do tutor, então, dúvidas você vai mandar via corpo de e-mail, né? Mensagem, tem até 48 horas para poder te responder. E o prazo de respostas que o tutor tem para dar com relação ao envio da atividade lá no portal, envio atividade para avaliação, são 7 dias úteis. Levando isso em consideração, seria um prazo de segurança vocês atenderem a uma entrega de até 26 de outubro de 2023. Bom, itens a serem avaliados, né? Então, vai ser avaliado se você corrigiu, foi solicitado no primeiro momento, né, na atividade 1, tá? O resumo e as palavras-chave, você precisa elaborar o resumo e as palavras-chave, de 0 a 1.500 pontos. Elaborar a conclusão, que vai ser avaliado, de 0 a 1.000 pontos, e a versão final ser entregue com tudo, desde a atividade 1 com a atividade 2, e toda a formatação dentro do arquivo, de 0 a 500 pontos. O arquivo é esse, aqui vai ser o momento do que vocês vão ter que elaborar. Então, o título vocês já têm, vocês vão só inserir ele aqui, tá? Escrever o nome de vocês, que são os primeiros autores, o segundo autor é o nome do orientador tutor de vocês, tá? Vocês verificam o nome dele certinho lá no portal, insiram aqui. Construir ela, insiram o resumo do trabalho do artigo de vocês aqui, observem para a quantidade de linhas, então ele deverá conter de 150 a 250 palavras, tá? E é dessa forma, um parágrafo único, sem citação, tá? Sem símbolos, evitar tudo isso, um texto mesmo corrido de 150 a 250 palavras, é um texto pequeno, tá? Inserir pelo menos 3 palavras-chave, tá? Que remete a você, quando a pessoa olhar essas palavras, saber o que trata o trabalho de vocês, tá? Fazer toda a revisão do trabalho e, claro, a conclusão e as referências ao final. O que ele orienta com relação à conclusão? Então, a conclusão, ela deve levar, tá? O autor, o leitor, a compreender se você trouxe as respostas aos seus objetivos específicos. Então, sempre façam a construção dessa conclusão, pegue lá o objetivo específico, né? Coloque lá os 3 que você elaborou, normalmente são 3, e comece a construir as respostas do que você teve com relação a cada objetivo. Isso, com certeza, lhe fará a construção de uma ótima conclusão, tá? E, ao final, você pode também relatar as limitações na realização desse estudo. Por exemplo, tive dificuldades de encontrar artigos recentes publicados sobre a temática, né? Isso mostra a necessidade de mais estudos sobre
sobre o assunto, você já está trazendo uma limitação e, inclusive, uma conclusão sobre a limitação, tá? Então, aqui não é o momento de a gente querer dar voltas no mundo, então a conclusão ela precisa ser bem objetiva, mas ela precisa ser muito clara, tá? Sintética e clara, tá? Ela não precisa apresentar dados, tá? E sim as conclusões de cada objetivo que você já descreveu sobre os assuntos no texto, né? Então, agora é o momento de você só concluir essas ideias, tá? É, e você pode indicar, que, como eu falei ainda há pouco, né, se necessário mais pesquisas sobre, mais trabalho sobre a temática, faça parágrafos bem elaborados, tá? Cada parágrafo que você elaborar tenha pelo menos 4 linhas, então não se atente a fazer parágrafos muito curtos, tá? E não coloque de jeito nenhum, não use citações e nem referências, que elaborar com as suas próprias palavras. O que você conclui de tudo que você discutiu no decorrer do seu artigo. Com relação às referências, seguir o formato que determina no arquivo, tá? Muito cuidado, porque eu sempre indico que eu vou já falar para vocês, programas que ajude a gente, por exemplo, a elaborar referências mais rápidas. Só que um exemplo que eu vou dar para vocês, cuidado, porque a gente teve a atualização da ABNT. Então, esses programas, softwares, eles já estão todos atualizados com as novas regras da ABNT. E que está um pouco diferente do que é solicitado no arquivo, tá? Então, isso também é muito autônomo da instituição ou da revista que vai solicitar, ela pode determinar que quer que você faça referências dessa forma, né? Quer que você formate dessa forma. Então, isso é muito autônomo. Então, já que a gente vai ser avaliado pelo que está sendo solicitado aqui, tá? Sigam sempre o que está no arquivo, tá? Então, eu sempre gosto de indicar o uso do Mendeley, né? Eu acho muito prático de a gente construir as referências, principalmente quando o aluno não tem prática de fazer isso de forma manual, mas eu estou deixando a ressalva da atualização da ABNT que ocorreu recentemente, e isso pode atrapalhar vocês na elaboração do trabalho. Bom, com relação ao plágio, muito cuidado, tá, para não construir, a gente tem observado trabalhos que chegam para avaliação com parágrafos, itens inteiros, né, encontrados em arquivo, no qual a gente encontra os arquivos originais, isso é muito fácil de detectar, né, tem o antiplágio que a gente passa o arquivo e detecta isso sem precisar nem fazer a leitura do trabalho. Ele diz exatamente de onde você tirou a página, o local, o link, o site, o arquivo, o artigo, enfim, tá? Então, vocês mesmos podem ter esse cuidado de saber se vocês conseguiram reescrever da maneira correta. Passem o trabalho de vocês no antiplágio e dê uma avaliada no relatório, tá? Fica essa dica aí. Dúvidas? Nunca deixe de falar com o tutor de vocês, tá? Eu sempre digo que se ele diz X, faça X. O tutor é ele quem vai avaliar, né? Então, se ele falou X, eu fiz Y, provavelmente ele não deve fazer uma boa avaliação do meu trabalho. Então, para critério avaliativo, a gente deve seguir exatamente o que está sendo pedido. Nunca se esqueçam da forma de envio do trabalho, tá? A atividade 1 e 2 do TCC2, eles devem ser enviados da mesma forma, tá? Formato em Word, né? Ou seja, em Word, ou seja, formato doc, tá? Com toda aquela organização do nome do arquivo. Nunca esqueça disso, tá? Esse arquivo só vai ser enviado em PDF lá no que a gente chama de atividade de defesa ou atividade 3. Aqui, DOC continua da mesma forma que vocês fizeram no TCC1, que vocês fizeram na atividade anterior, porque tudo diferente disso vai ser invalidado. Bom, só relembrando, tá? Nós temos aqui, o TCC2 tem um calendário diferenciado, então vocês precisam enviar essa atividade 2 até dia 7 de novembro, tá? Dia 25 de novembro, sai uma listagem daqueles aptos para a próxima etapa, que é a terceira atividade, que é a defesa, então ela tem uma pontuação, né, igual à soma da atividade 1 e 2, então ela é tão importante quanto, tá?
E aí nós temos um período destinado aqui à realização de bancas, que é de 26 até 10/12, tá? A gente já tem, vou deixar aqui agendado com vocês um outro encontro, que é para poder eu falar sobre esse momento pós-parte portal, né, pós-envio de atividade escrita para o portal, para que vocês definam e se organizem com relação à atividade de defesa. Relembrando a pontuação, tá? Atividade 1 já passou, era de 0 a 2.000 pontos, atividade 2 é agora, de 0 a 3.000 pontos, e a atividade 3, que é a defesa, de 0 a 5.000 pontos, tá? Então, finalize a atividade 2, que deve ser enviada até dia 7 de novembro, e para a gente falar sobre a atividade 3, eu vou deixar já marcado aqui com vocês, tá? Dia 11 de novembro, a gente vai falar sobre a atividade 3, que é uma atividade de avaliação, tá? Da instituição local, enquanto todas as outras atividades que você faz referente a TCC é enviado via AVA e avaliado por tutor, a atividade 3, ela é uma avaliação feita pela instituição local, ou seja, pela Anhanguera São Luís, orientado pela coordenação de nutrição, tá? Então, fiquem atentos, a gente volta a se falar após o envio, tá? Ó, aqui do dia 7/11, até essa data que vocês têm que enviar a parte escrita, tá? Que é referente à atividade 2, arquivo completo com tudo que tem na atividade 1 e atividade 2, tá? E no dia 11, tá? A gente se encontra para poder falar sobre essa etapa aqui, que é referente à atividade 3, tá bom? Ponto importante, tá? Deixa aqui uma observação. Aqueles alunos que receberem, tá, o feedback com relação à atividade 2, tá? Após enviar, professor, eu já vou logo enviar amanhã. Então, logo em seguida, você vai receber, né, nos próximos dias, um feedback disso, tá? Para você enviar a atividade 3, que vai abrir também no mesmo período, tá? Você precisa enviar ela com correções, tudo que o tutor pediu, e aí esse arquivo da atividade 3, ele vai em PDF, tá? Então, só muito cuidado. Eu solicito que vocês aguardem o nosso encontro do dia 11, que a gente vai estar dentro do prazo tranquilamente para que a gente converse sobre isso, tá? Então, não se esqueçam, para falar da última etapa, 11 de novembro, a gente se encontra, tá?